Olá, sejam bem-vindos ao nosso especial Dia dos Namorados. Hoje nós vamos conversar com dois casais incríveis que nos inspiram muito. E aqui está a missionária Bruna Prisani, pastor Marcelo Casemiro, pastor Cláudio Gama e missionária Cleia Gama. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma conversa bem informal, para esclarecer algumas coisas sobre relacionamento cristão e, enfim, vai abranger bastante namoro e noivado cristão. Então, posso começar, gente? Pode fazer as perguntas? Claro! A primeira pergunta é... Meu Deus, vamos lá. Quando saber que um relacionamento não é bom, não convém, não é o que Deus tem pra mim? O que vocês têm a dizer? Difícil, gente, aqui. Não é questão pra... Quando saber que um relacionamento não é bom, não convém, não é o que Deus tem pra mim. Quando saber, né? Quem começa? Bom, ao meu ver, né, eu acho assim, que nós na vida, né, como cristã, mulher, eu não fui assim quando eu encontrei o meu relacionamento, eu ainda não era cristã. Mas mesmo assim, nós temos algumas características que você sonha com o seu parceiro, né? E saber que é de Deus ou não, é quando você coloca aquelas suas características, que nem eu sempre quis, como que eu posso dizer, uma pessoa que o Cláudio já tivesse sido maduro. Quando nós conhecemos eu tinha 17 anos e ele já tinha 26 anos. Então eu queria uma pessoa madura, porque eu já tinha uma família, que era minha avó e meu irmão. E aí eu falava assim, Deus, eu quero uma pessoa que já tenha uma vida, já tenha sido vivida, já tenha inclusive uma profissão. Porque, Senhor, eu falava assim, sem conhecer. Senhor, eu não vou aceitar, tipo assim, um office boy. Olha só que preconceito. Não vou aceitar um office boy, porque se ele perdeu o emprego, ele não sabe onde procurar um emprego direito. Então, eu queria. A minha característica é que ele fosse mais velho e que ele já tivesse uma profissão. Olha o meu medo, né? Então, quando você vê que é de Deus, é quando algumas características, não todas, né? Porque algumas, né? Tem época que a gente quer um loiro, quer um assim... Não características físicas, né? Porque Deus, ele não dá aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, né? Então, quando algumas características que você idealizou batem na pessoa, você vê que é um relacionamento de Deus, né? Porque aí você começa. Lógico que nem tudo é perfeito, né? Sim. Mas aquelas principais, tem os pontos chaves, os pontos principais, não tem? Que a gente procura numa pessoa, né? Sim. E aí, e o Cláudio também. Da mesma forma, eu também procurava uma pessoa que tivesse a mesma situação que eu me encontrava, né? Que não tem nem pai nem mãe, então queria uma pessoa que também tivesse nessas condições também. E Deus me deu essa pessoa maravilhosa assim. Aí eu pude ver, por mais que não era cristão na época, mas eu pedi a Deus que me desse uma pessoa que fosse igual a mim. Então, graças a Deus, a gente está aí até hoje. Então, percebe que isso foi um relacionamento que Deus abençoou. No caso, que ela te entendesse da mesma forma nessa situação de falta de pai e de mãe. Com certeza, com certeza. Foi assim que a gente... Eu não tinha pai e mãe, ele já tinha uma profissão. Sim, Ai, bateu. Vamos lá, o que é importante a gente entender num relacionamento para, né, assim, definir ou, sei lá, tentar desvendar Deus no meio dele. Primeiro, eu vejo muito a questão de a gente ter um conforto na relação. Como qualquer outra coisa, quando a gente se sente pressionado de alguma forma em deixar de ser quem a gente é, né, que às vezes acontece, um tipo de opressão, já é um sinal, né? É um sinal. E é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar sobre isso. No fundo, a gente sabe quando alguma coisa, e aí não só em relacionamento, quando alguma coisa não tá assim correndo da forma que Deus gostaria, né, para nós. A gente sabe porque o Espírito Santo, ele tem esse papel de ajudador, de consolador, e ele nos avisa. E aí, como que eu sei, Bruna? Ainda não tenho experiência com Deus. É aquela vozinha bem baixinha, porque o Espírito Santo, ele é discreto. Sim. Então, ele vai lá, sabe aquele negocinho que você sente? Ai, será? Ai... Tá acontecendo isso. Então, assim, eu gesticulo dessa forma porque às vezes é dessa forma que a gente sente. E às vezes a gente não dá ouvido pra isso. Então, um alerta, né, que eu dou como por experiência própria é que esse sentimento do
poderia ser assim, ele é muito traiçoeiro. Ele é muito traiçoeiro. Sim. Verdade. E não quer dizer que eu e Marcelo, a gente vive uma vida perfeita. Mas os relacionamentos anteriores que eu tive, que não eram da vontade de Deus, sempre tinha poderia ser assim, mas não é. Poderia ser assim, mas não é. Poderia, né, melhorar assim, mas não é. E quando a gente se encontrou, a nossa história ela é bem, assim, né, peculiar. Bem peculiar. Cumprida, né? E Próximo vídeo. o próximo vídeo de testemunho. Isso foi simplesmente assim, Deus uniu dois propósitos, né? Que são duas pessoas diferentes, que têm defeitos como qualquer outra pessoa, mas Deus uniu dois propósitos. E nesse propósito, sim, a gente pode dizer que a gente vive uma vida abençoada, de um casamento cristão abençoado, onde eu fui tratada antes, quando namorava, e ele também foi tratado da maneira que Deus queria falar com ele ali, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele foi tratado antes, e quando a gente se uniu, algumas lacunas já tinham sido, né, preenchidas, e a gente só foi entender no namoro e falar, olha, por isso que eu passei aquilo, eu precisava mudar. Então, assim, esse processo todo, a gente tem que se permitir viver em Deus. E de preferência, claro, antes de começar a namorar. O namoro também serve para isso? Sim. Mas fique atento aos sinais. Isso é muito importante. Fique atento aos sinais. De repente, terminar um namoro não é tão ruim assim. É pior você casar Com certeza. de uma maneira assim que não deveria acontecer. Tem mais Porque volta depois que casa, não tem, né? Como cristão, não tem. A gente tem que Mais difícil consertar. consertar, Com né? certeza. Ou aceitar, né? É verdade. Pode ir pro próximo? Quer O acrescentar? pastor vai falar. Quer que eu fale também? Com Pode certeza. falar. Se você quiser falar, pode falar. A outra pauta. É, porque eu acho que fica tudo meio que interligado, né? Porque acho que eu não sei quais são as próximas perguntas, porque acho que uma coisa vai puxar a outra. Sim. Mas acho que o que vocês falaram e o que a Bruna tá falando agora, acho que o que ela fala é muito o que eu falo também. Deus realmente, ele une propósitos. E foi o que aconteceu com a gente. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que saber aonde que a gente está, né? E aonde a gente quer chegar. Verdade. Porque muitas das vezes a gente sonha com alguma coisa, deseja alguma coisa, mas o nosso estágio não está naquele momento. E às vezes a gente quer que alguém esteja naquele momento. Quer que a pessoa esteja preparada, mas a gente mesmo não está preparado. Então acho que muitas pessoas hoje se decepcionam com isso. Esperam ter uma pessoa pronta para poder seguir a vida, do que ter uma pessoa para construir algo. Sim. Acho que isso hoje em dia que é o que está mais difícil. Hoje as pessoas elas estão com a paciência das pessoas estão muito difícil de encontrar, né? Uma pessoa que esteja disposta a empregar e investir num relacionamento. Ainda mais na era digital, né? Que é tudo rápido, certeza. tudo, né? É. Na era Netflix, você quer apertar e assistir. verdade. Às vezes não quer nem ver o release do filme ou da história, só quer saber o Só final, o quer que saber acontece logo. no final. Então, acho que é bem isso. O propósito, você saber onde você está, saber onde você quer chegar e ter realmente um propósito de construir. Acho que esse é o principal ponto, acho que, de um relacionamento, é querer construir algo. A partir de então, você já começa a ter uma base para dali, né? É verdade. Maravilha. Seguir com os projetos. Faz sentido tudo isso. Vamos para a próxima. Essa é uma questão assim que eu acho que o pessoal pergunta bastante, até enche o saco um pouco, mas vamos ver o que vocês pensam a respeito disso, né? Existe uma duração correta para casar? Uma duração, um tempo. Tipo, Um tempo de namoro, essas coisas. Não pode passar disso, mas também não pode ser tão pouco, né? Ó, eu posso responder primeiro? Pode. Pastor, à vontade. Porque assim, ó, Prega. Pega. essa é uma coisa muito relativa. É muito Porque tem gente que fica 5 anos, É isso mesmo. 8 anos, casa e depois de 2, 3 meses não Se separa. separa. acontece. Essa questão que a gente está falando, por isso que eu falei que acho que uma coisa interliga com a outra. Você se conhecer e saber com quem você tá, porque quando você não tá com um relacionamento que realmente é de Deus, é aquela pessoa que vai viver a vida inteira com você, você sabe que você tá errado. Você sabe que você tá com a pessoa errada, no momento errado, na hora errada, mas você quer insistir porque a pessoa é bonita, porque, né? Ou tem um status, ou qualquer tipo de coisa. Isso não sustenta, né? Não um sustenta, não relacionamento. sustenta. E no primeiro dia que a gente conversou, eu e a Bruna, demorou um pouco, né, pra gente conversar de fato e começar o nosso Um ano relacionamento. orando, viu, igreja? Um ano. Glória a Deus. ano orando, Glória um a ano. A nossa história, pra vocês terem uma ideia, durou mais ou menos, acho que uns 3 anos, 4 anos.
Foi uns 3 anos, 4 anos pra gente sentar, pra começar a conversar e namorar. Olha que lindo. Que paciência, né? Mas só que foi incrível, porque o primeiro dia que a gente sentou e conversou, e a gente contou tudo o que aconteceu, ela contou o que aconteceu com ela, o que aconteceu comigo, a gente ficou mais ou menos, acho que umas 2 horas conversando, e no final da conversa foi onde eu pedi ela em namoro e dei um beijo nela. Olha, E quando eu dei o beijo nela... Que lindo! Olha, E quando eu dei o beijo nela... Borboletas no estômago. E quando eu dei o beijo nela, eu tinha certeza que ia casar com ela. Olha que lindo. Ah, gente. A certeza que eu tinha que ela realmente era a mulher da minha vida foi instantâneo. Eu não falei pra ela na hora, né? Mas eu tinha certeza que ela é a mulher da minha vida. Você ia ficar assustada, E- Bruna? Não, porque eu também já tinha certeza. Porque eu falei que a nossa história, a gente teria que fazer um testemunho específico, porque Deus falou comigo antes. Então, assim, esse 1 ano que eu fiquei orando foi um preparo de Deus pra mim, né? Então, eu precisei mudar algumas coisas, né? Aprender a orar, aprender esses processos que às vezes a gente não entende por que passa. E aí, quando você vai entrar no relacionamento, aí você vai enfrentar a situação. Deus sabe, né? Deus sabe o ontem, o hoje, Ele sabe o amanhã. Verdade. Então aí você vai enfrentar e fala, nossa, tudo aquilo que eu me preparei era para enfrentar isso. Então agora eu ajo assim, porque eu lembro que quando eu agi assim, naquela ocasião, o Senhor me respondeu. E sobre oração, sobre confiança, sobre, por exemplo, um assunto, né? Não sei se vocês vão falar sobre isso aí, aquela questão dos ciúmes, né? De mulher, de homem, de quem, de entra alguém na relação, não entra alguém na relação. Então até isso Deus me tratou quando eu tava namorando. De, por exemplo, de eu confiar no Senhor, que eu tinha que eu orar por Ele, mesmo que apareciam algumas meninas na época querendo namorar com ele, isso eu tô orando, ele sem ele saber, tá? Tô orando. Ai, que lindo. Só tô orando. E aí, as meninas desaparecerem, Aleluia. né? E ele não sabia por que Uhul. acontecia isso. E aí, ele lá do outro lado da história, ele achava que Marcelo. tinha algum problema com ele. Porque apareciam as meninas conversando. Queria os contatinhos de volta. E aí, Tava cheia de contato. de repente, Rasgou a agenda. Bateram o eu pé. lá, Senhor, em nome de Jesus, essa menina não é pra ele, porque sou eu que eu sou Tudo ele. com bagira. Então tem alguma coisa errada. Ai, Vai que lá, legal. tira, mostra, abençoa. Ainda orava pra mim, abençoa, mostra pra ela que o homem dela é outro, não é esse. Olha que E lindo. assim, então assim, é muito incrível mesmo essa experiência. Só que isso pra mim foi importante porque desenvolveu confiança. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento a 3, porque é o marido, a mulher, o namorado, a noiva e Deus, o Espírito Santo. Porque antes de eu confiar nele, eu tenho que confiar em Deus. Com certeza. Antes dele Sim. confiar em mim, ele tem que confiar em Deus. Para um relacionamento ser forte, nós dois temos que primeiro confiar em Deus. Porque aí tudo que a gente precisar, a gente vai lá Sim. numa fonte, que é Deus. Então, sim. E é tão incrível isso porque nesse tempo que ela tava orando, os nossos caminhos totalmente diferentes. Ela na resgate, curar o resgate e tal, e a gente não tinha nenhum Não tipo tinha convivência. de vínculo e convivência, não tinha. E nesse período eu tava eu me lembro que eu tava numa campanha de oração, aí o pastor chamou para fazer a oração pro final para a juventude, né? Vem toda a juventude para cá que a gente vai orar. E aí ele começou a orar por todo mundo e tal, e no final ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Aí ele falou assim, ó, Deus tem uma pessoa para você e essa pessoa tá orando por você. Ai, que lindo. Aí falou assim, e vai acontecer e tal, e falou várias coisas. E aí ficou aquele burburinho e tal, mas ninguém imaginava, nem eu, que era ela que estava orando do outro lado de lá. As irmãs dela da igreja, Então. né? Tava orando. Não foi. Era eu. Que lindo. Mas Deus uniu, porque Deus estava cuidando meu caminho totalmente diferente do dela, e ela do lado de cá, debruçada num propósito. Deus já conhecia meu coração também, que eu queria algo sério, não queria mais ficar brincando, e eu queria realmente construir alguma coisa. E chegou um dado momento que a gente se encontrou, e eu acho que é isso que faz valer a pena. Sim, resumidamente, o processo deles durou uns 3 anos aí, né? Mas depende do caso, né? Não, então. Assim, eu tô no Mas meu não processo junto, ainda, durou 1 mês aqui. E vocês? É interessante, mesmo a gente não sendo cristão, É verdade. mas o nosso Muito casamento lindo. aconteceu uma profecia de uma mulher cristã. Olha aí. A gente estava perdido, estava procurando data, não estava conseguindo. E a gente estava pensando em reformar a casa, não estava conseguindo. Essa irmã veio e falou assim, pode marcar a data do casamento.
Ai, vocês que vão bem. ganhar Ganhar tudo. tudo. Então esse Uau. Olha o tempo... plano de Deus, que nem vocês tiveram o bonito. Pode terminar. Não, Peraí, pode terminar, desculpa, filho. gente. É uma conversa. É uma conversa informal, gente. Estamos na sala de casa. É. Fala. Pode continuar, filho. Não, filho. Pode Então continuar. esse tempo durou mais ou menos 3 ou 4 anos, se não me engano. Mas foi Deus. Deus deu tempo. Não foi uma coisa que nós pedimos. Nós queríamos casar. Mas nós não tínhamos condições alguma de ter esse casamento. Sim. Porque não tinha ninguém que apoiasse a gente. Eu não sei os parentes que ajudavam. Mas assim, pai e mãe não tinha. Irmãos não tinham. Então foi Deus que determinou. Marca a data. E pode ficar tranquilo, vai ter tudo. E foi a bênção de Deus. Não, que nós, que nem vocês, o processo que vocês passaram no namoro, né? Por ser um namoro cristão, nós não éramos, né? Nós éramos, né? Mas o carinho que Deus já tinha conosco, né? Porque realmente, como o Cláudio disse, foi tudo. A irmã chegou, orou e falou assim, ó, marca a data do casamento que vocês vão ganhar tudo. Deus manda dizer. Quer dizer, ele já tinha, né? E eu falei assim, tá bom. Vou ver se esse Deus tá comigo mesmo. Olha só, que atrevida, né? E aí e nós marcamos. Nós fomos na casa da irmã dele, marcamos a data no caminho. E eu cheguei na minha família, ia ter um churrasco, falei assim, olha, eu vou casar dia 25 de janeiro. Todo mundo fazia 6 meses, isso era em outubro. Eles, como? Você creia? Aí eu falei, eu vou casar. E, gente, pra glória de Deus, né? Hoje eu vejo que foi tudo o Senhor. Mas esse processo de tratamento que vocês passaram antes, nós dois passamos depois do casamento. Depois do casamento. De alguma forma acontece. Vai acontecer. Porque nós tivemos que acertar muitas arestas. Porque logo depois tive a Pamela, né? E foi ela que me levou para a igreja. Então pensa no tratamento. Sim. Casados, Deus já entrando. Foi assim. Sim. Mas o tempo, como a gente estava falando, que é gostoso como ver testemunhas e contar, né? Sim. Mas o tempo é determinado por Deus. Não existe verdadeiramente um tempo. Existe uma maturidade, né, no relacionamento Sim. que determina o tempo. E o Senhor, né? Sim, Coisas claro. que eu acho importante, assim, pontuar em relação a tempo, aí pensando até no próprio comportamento do casal. Foi o que o Marcelo começou falando, a gente entender que as características da pessoa que você, né, encontrou como namorado, você tem que amar essas características. Por mais que algumas coisas são diferentes, aí entra a questão de temperamento, né? Tem aquele livro 5 Linguagens do Amor, você pode ler esse livro, ele é muito importante sobre relacionamentos, não só casal, sobre pessoas. Então você entende, né? Você vai se adequar, porque eu falo de um jeito, minha linguagem é uma, dele é outra, e é isso. Então acho que entender essa linguagem é muito importante, porque ele não vai mudar, ela não vai mudar. A gente se acostuma com a convivência, a gente se entende, mas a gente não muda. Coisas que ele tem desde que ele era meu namorado e eu tenho, a gente permaneceu. Eu acho que esse é o grande problema da questão do tempo. Que aí entra na primeira questão. Se tem alguma coisa que você fica assim, mas isso me incomoda, Verdade. isso já é um sinal. Então não adianta você ficar 8 anos com a pessoa ou 1 ano e 8 meses. A gente namorou 1 ano e 8 meses. A gente só namorou pra casar. Foi o processo de namoro nosso, foi pra casar, porque é um tempo, né, pra você organizar tudo. Mas a gente já tinha essa certeza, porque, enfim, foi uma forma que Deus quis trabalhar com a gente, tudo bem. Mas essa leitura que a gente tem que fazer do outro, eu consigo lidar com esse gap que tem aqui nessa relação? Tá de boa, eu consigo lidar com isso tranquilamente, eu vou aceitar isso de uma forma boa? Ele vai aceitar? Então vai fundo, É verdade. né? Vai, corre atrás. Às vezes você vai demorar 5 anos, porque pra você, talvez, né, o trabalho, aquela coisa toda de construir a casa, morar, aluguel, sei lá, vai demorar 5 anos. Mas o mais importante não é o que a gente constrói fisicamente pro casamento, é o espiritual e o emocional. Porque é isso que vai segurar a onda depois quando você casa e vai morar no mesmo teto, né? Porque não importa, a gente já morou numa casa simples, hoje mora numa casa decorada. A essência é a mesma. Isso tem que manter, entendeu? É verdade. Vamos para a próxima pergunta, então.
Já aconteceu com vocês de, quando vocês começaram a namorar, perder algumas amizades importantes na vida de vocês? E se vocês têm algum conselho para passar para as pessoas? Tipo, eram amizades muito importantes, mexeram com a gente durante o nosso namoro, o nosso noivado. Se vocês têm algum conselho, alguma coisa assim, uma experiência para contar. Pode começar. Você tem, né? Olha, eu acho aquilo, né? Quando você direciona a sua vida para um caminho, acho que é isso, né? Nem somente do relacionamento, namoro e casamento. Conquistas profissional, em geral, né? Porque quando você começa a trilhar uma rota, Verdade. você começa a trilhar um caminho, se você não sair de perto das pessoas que te tiram desse caminho, você não vai conseguir chegar lá. É verdade. Entendeu? Tem aquele velho ditado quando você fala das pessoas âncoras e das pessoas foguete, né? Tem as pessoas âncoras que estão na sua vida, que você às vezes só vai perceber quando você quer sair, e elas estão te prendendo. É verdade. E as pessoas foguete que vão te levar para cima. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes o relacionamento ele acaba não dando certo por você dar tanto ouvido para uma amiga, para um amigo, Com certeza. que é tão parceiro, tão... Aconteceu um caso, um fato semelhante comigo, que um amigo meu, não sei se ele vai ver esse vídeo, Será? mas eu vou contar que foi muito interessante. Ele estava namorando, a gente estava próximo já de ficar noivo para casar. E a gente era muito próximo, a gente era muito amigo, era praticamente como irmãos. Aí a gente terminou, saímos de uma noite de oração. E aí a gente parou, eu parei perto da casa dele, na rua de baixo, né? A gente ficou conversando, falando de Deus e tal, e nem demos conta do tempo. E o telefone dele estava no silencioso, a noiva dele preocupada, ligando e mandando mensagem, Ai, tal, meu e não Deus. conseguia, ninguém conseguia falar comigo nem com ele. E aí a gente chorando, falando línguas estranhas, sentindo a presença de Deus e tal, e depois ele foi embora. Aí ele conseguiu falar com ela, depois eu nem sei o que eles discutiram, né? Aí eu tava no trabalho, ela me ligou, aí falou assim, eu preciso que você se afaste dele. Eu preciso que você deixe a gente um pouco em paz, porque você está atrapalhando o meu relacionamento. Meu Eu fiquei Deus. sem saber o que responder. E os irmãos orando, gente. E aí eu falei, caramba, falei assim, realmente, acho que eu tô entrando no caminho deles, né? E aí eu fui conversei com ele, falei assim, cara, é melhor a gente dar uma afastada, tá? Ele, não, você tá louco, não é assim que funciona, não. Aí ele foi e conversou comigo, falou assim, não, ela tem que respeitar o meu relacionamento, e assim como a gente tem que... Aí eu falei pra ele, assim como eu tenho que respeitar o seu relacionamento com ela também, você também tem que respeitar o tempo da amizade. Então a gente não pode interferir um caminho do outro. E eu peguei isso pra mim. Então, o que eu tomo por base? Quando você decide viver com uma pessoa e trilhar esse caminho, construir alguma coisa, se você der ouvido pro pedreiro do lado, o seu muro vai ficar torto. Então, acho que você Sim. tem que saber o caminho que você está seguindo e não desprezar os seus amigos. Né? É Isso. verdade. Quem é amigo de verdade vai te sustentar e te jogar para cima. Acho que esse é a grande lance. Você perceber que realmente está com você. Ou Sim. quer te tirar fora do foco, né? Comigo não aconteceu o que aconteceu com o senhor. Quando eu vim para São Paulo, eu vim sozinho, só eu mesmo, né? E a única amizade que eu tinha era ela. Então os amigos não me atrapalhou. Não atrapalhou. Tinha muitos amigos. Mas é uma coisa que atrapalha sim. As amizades atrapalham. Em todo sentido. Ela tira você do foco, do propósito, né? Até mesmo, não só amizade, mas casais mesmo. Pessoa que está namorando, entendeu? Ele vem e quer estragar seu relacionamento. O ciúme entra na vida que a pessoa. Entendeu? Você está namorando um camarada bem sucedido, a menina bem sucedida também, e a pessoa fica com inveja, quer destruir aqui, não quer a felicidade para você. Então, determinado tempo é bom a gente afastar. A Bíblia fala, né? Há tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Então, quando você está entrando em um relacionamento sério, você tem que afastar. Não desprezar as pessoas, mas você não vai ter que contar direto como você tinha, que aquilo vai trazer tristeza ou vai destruir o seu relacionamento. Sim. É terrível. Mas o senhor, como veio sozinho, só tinha ela como uma amiga e companheira, o senhor sentiu alguma falta de alguma amizade mais próxima, assim? Ou o senhor estava bem? Não estava bem Isso. porque ela, não é porque está na presença dela, não. Ela me ensinou muitas coisas, que entendeu? bonito. Então, que eu pude aprender, eu aprendi com ela. Uma coisa interessante, eu não tinha amigos para sair. Quando eu conheci ela, eu estava com um amigo, mas trabalhava comigo. A gente não tinha uma vida assim, só que a vida dele era bem bagunçada. Então, aqui não agradava aquele ritmo de vida que ele vivia. Então, eu afastei dele. E ela me mostrou que eu aprendi de bom aqui em São Paulo, eu aprendi com ela. Que era uma pessoa muito envergonhosa, eu tinha vergonha de entrar. Para entrar no McDonald's a primeira vez, eu entrei com ela. É, porque mineiro, né? Tem muito preconceito. Eu não assim. sabia desenrolar o lanche, entendeu? Então ela foi não só minha amiga, como minha esposa, como é até hoje.
Eu não demonstro isso não, mas é. E ela se achando. Mas e outra coisa, amigos de verdade, eles entendem, né? Sim. Amigos de verdade de um relacionamento, eles entendem como pastor, e eu tenho certeza que não foi por isso que a amizade acabou. Às vezes se distancia, mas há um momento certo que Deus faz retornar a todos, né? Sim. Todos de São as fases, novo. né? É fácil. Essas fases, acho necessário passar. E a gente também tem que pensar na questão da maturidade, independente da idade, né? Todo mundo tem um pouquinho de maturidade para cada fase. E assim, de repente você começar a namorar, alguns amigos solteiros, amigas solteiras que vão fazer programas específicos para solteiros, talvez você não vá ficar tanto com essas pessoas, porque agora você vai estar em outra fase. Mas assim, é importante também ter essa liberdade. Então, um dia você vai, se encontra com suas amigas e o namorado, ou vice-versa, tem que ter essa flexibilidade. A gente faz muito isso. Então, eu tenho uma vida de casada e agora casada com filhos, que também é outra fase. Sim. Porque você também tem os amiguinhos que você tem de casal recém-casadinho, que quando você tem filhos, você muda de amizade também. Sim. Nem todo mundo que é casado sem filho aguenta receber você. Outro processo, em né? casa, não dá. Então, são processos, são mudanças que a gente passa na vida. Verdade. E a gente tem que encarar isso também com naturalidade. Né? Não ficar levando tudo ao pé da letra, me largou, me deixou. Encare com naturalidade, viva essa mudança e aproveita o que essa mudança está te trazendo. E aí, essas questões é bom avaliar. E ter o seu momento com as amigas. Eu tenho meu momento com as amigas. Então, um dia ou outro, eu saio só com as minhas amigas. Ele tem o futebol dele, ele vai e joga futebol. E é isso é muito importante para manter um relacionamento saudável. E isso é praticado no namoro, no namoro e no noivado. Porque senão no casamento vai dar problema. Porque não pode ser muito sufocante, né? Com certeza. Não pode, tem que ter aquela liberdade, Sim. né? Tem tanto o caso do namorado ou namorada, noivo ou noiva, não querer que o outro tenha amizades. Tem também o caso das pessoas se afastarem porque a pessoa tá namorando, tá noivada também, né? Então tem vários casos aí, tem que pensar, né? Agora essa questão aqui que eu vou falar é um pouco mais difícil de responder, eu acho. Vamos lá. Tem tanto o caso de um casal, assim, que tá começando cair de primeira, e tem um casal que tá aguentando há muito tempo e chega no noivado eles caem. Vocês têm algum conselho pra isso em ambos os casos? Oração e chuveiro frio. Fugir da aparência do mal. Chuveiro frio é bom, é bom. Aparência do mal. Namore num lugar claro e com pessoas perto. Nunca sozinhos, jamais. Namore num lugar claro com pessoas perto. Principalmente com o pai, com a mãe. Tá perto ali, né? Assim, né, Pamela? A gente namorava sempre Coitada. na cozinha aberta, então a cozinha tá aberta, qualquer pessoa ia lá, pegava uma água, assim, gente, assim, tem movimento, entendeu? Mas também tem a questão espiritual da coisa, né? O casal, às vezes, eles caem, sei lá, por N fatores, tanto hereditários quanto o que aconteceu com a pessoa antes do relacionamento. Às vezes a pessoa não quer, mas tem muitos casos de jovens hoje que reclamam que não conseguem parar porque... É difícil, gente. Não é fácil, sabe? Essas questões, às vezes as pessoas não querem abordar, mas tem que falar. Tem que falar, gente. Então, assim, não tem carnal, né? É o que a gente sente na pele, todo mundo sente isso. E eu nunca esqueço uma pregação do seu pai, pastor Enéas, assim, na época do porão. Vixe, Miliana. Sério, meu Deus, falando me dá. E que ele falou sobre isso no púlpito, assim, a questão do fogo consumidor pré-casamento e quando a gente casa. Né? O que acontece com isso? Então, tem sim um lado espiritual, tem sim um lado de, por ser pecado, a gente é assolado. Né? Não que o desejo acabe quando você casa, mas muda muito. Porque é aquela questão do acesso. Situação Você muda, né? tem o acesso. Que é Tudo que é proibido, né? Mas a aventura é melhor, ele né? se torna na nossa mente, no psique, o subconsciente, ele traz uma sensação de ser mais prazeroso. Então tem muita coisa que envolve. E por isso que o pastor Cláudio falou é a real. Primeiro de tudo é a oração. Com certeza. Então, o que é importante a gente entender na questão do cair? Né? É diferente quando você casa sem cair. E aí você pode perguntar para pessoas que casaram
com o problema pré e que casou sem o problema. Então, vai acabar com o meu casamento? Não, mas talvez a sua luta vai ser diferente, o que você vai enfrentar vai ser diferente. As consequências, As né? consequências, Com certo? certeza. Tudo tem uma consequência. Então, é isso que a gente tem que pensar. Vale a pena esperar e não fornicar? Vale muito a pena. Com certeza, Vale com muito a certeza. pena. Então, eu não casei virgem, mas o Marcelo casou. Só que no nosso relacionamento, a gente não teve relação sexual antes do casamento. Então, assim, eu não tive essa oportunidade ou sorte, porque eu tive um relacionamento quando eu não era cristã, com meu primeiro namorado. E aí, olha que assim, eu tinha uma visão dessa questão de ter relacionamento antes de casar ou não, muito rígida da minha família. Minha família é católica. Então, assim, pra você ver como isso também é um pouco de cultura e um pouco de ensino da família. Então, a minha avó sempre me ensinou muito das questões religiosas, sendo católica. Eu ia na missa, fazer tudo o que tinha que fazer, assim, religiosamente. E eu tinha essa visão de que eu tinha que me entregar para a pessoa que seria o homem da minha vida. Mesmo não tendo um ensinamento ali cristão, protestante, certo? Eu já tinha essa visão. Aí, logo que eu me converti, eu namorei com um rapaz e então eu era nova convertida, ele não era convertido. Eu ainda esperei um período com essa visão de não vou me entregar, não vou me entregar, e acabei me entregando. Me arrependi, não quis mais ter relação, e aí esse processo foi onde rompeu o nosso relacionamento, porque pra ele não era interessante. Então assim, eu tive que ser forte ali e falar, não, eu agora sirvo a um Deus e eu não quero ter esse tipo de relacionamento. E até na nossa conversa, quando a gente começou a namorar, quando ele falou que ele era virgem, eu fiquei super sem graça. Eu fiquei muito mal, assim. Falei, nossa, eu não mereço um cara desse. Eu falei, não mereço. E aí Deus veio falar no meu coração que, assim, a partir do momento que eu me arrependi, então tudo se fez novo. A minha história tá começando aqui, do arrependimento. E aí já é uma mensagem para quem tá, de repente, passando por essa situação. Se você se arrependeu de verdade e não pratica mais, você é uma nova criatura. É verdade. Deus te deu a chance de você pedir perdão, ele te veio com a misericórdia dele, te renovou, continue dali pra frente, vai e não peques mais. Sim. Então, o nosso casamento, a gente colhe o fruto de não ter caído. Muito, muito, assim, abençoado mesmo. Então, eu dou o maior aval, assim. Se fortaleça. E aí, quais são as estratégias? É isso mesmo. Orar. A gente falava sobre isso. Orar, jejuar. Namorar em lugar claro, com pessoas próximas. Foge da aparência do mal. Que é o quartinho, sozinho, e dormir na casa do namorado sozinho. Gente, não vai rolar, tá? Sim. Eu Vai conheço cair. um casal que eu achava muito interessante, né? Eles são cristãos até hoje. É filha de um pastor conhecido nosso e tal. A Juliana e o Júnior, a Juliana até falava assim, que quando estava crescendo, ela e o Júnior entravam no propósito de oração e nem beijar. Sim. Nem beijar. Não pegava na mão, nem nada. Mas isso é o que ela fez. Dá pra cortar o né? clima na hora, né? Nossa, ela tinha hora que ela falava, Júnior, tchau, pode ir embora. Né? Porque nós temos que ter estratégias, né? Porque não é fácil. Não é fácil. E outra coisa também, que atrapalha quando casa. Você, quando está namorando, você tem que ir à loucura. Você não vê limites. Onde você está, você quer fazer, quer se agarrar e tudo. E quando casa, você percebeu que aquela emoção acabou. Aí a emoção acabou, já não tem mais graça. O gostoso é fazer escondido. Então, muitas pessoas se pecam nesse processo de fazer antes do casamento. Aquela aventura, aquela loucura, tudo que você quer, a hora que você quer, a hora que ela quer, acontece. Quando o casamento vai ser diferente. Sim. Então, muitas pessoas se perdem nisso aí, o casamento se acaba, porque não tem mais aquela loucura, né? Algum conselho para os casais casados? Eu tenho um conselho. Vai. Fala, bebê. Aleluia. Acho que na medida que você vai convivendo e vai criando uma intimidade muito grande, eu acho que é esse o grande fator para isso aflorar cada vez mais. Que a intimidade e aquela paixão avassaladora que você está naquele início de relacionamento, início ou sei lá, tem pessoas que já estão 2 anos também. Sim. Então eu acho que o principal fator, quando você chegar nesse nível, é você sentar os dois na mesa e começar a discutir sobre o casamento.
como vai ser o casamento. Que na sua cabeça vai ficar quente. Você vai começar a pensar no tudo que você... começar a planejar o casamento. Porque na hora que você realmente vai esfriar a cabeça, esfriar os ânimos, que principalmente se a gente fala para um jovem hoje, se a gente fala para os jovens aqui hoje, juventude aqui, falar, ó, se você tem que orar, não, você tem que começar, no momento você para de beijar, começa a orar, fazer uma oração os dois juntos. Simples assim. Simples assim, começar a consagrar o joelho. Eu acho que não é assim. Mas você que tá ouvindo a gente aqui hoje. Prega, pastor. Meu caro amigo, você tem que entender o seguinte, que você tem que fazer um planejamento. E quem é responsável por esse planejamento é você mesmo. Com certeza. Porque se você avançar o sinal, é muito difícil, não é fácil realmente. Se você avançar o sinal e colocar abrir uma lacuna nesse planejamento, você vai sofrer consequências. Você vai perder alguma coisa nessa construção. Até para sair depois disso também fica mais difícil ainda. Fica difícil. Você começa a gerar uma situação entre vocês complicada de uma própria... O Espírito Santo, ele convence você do que está errado. Então, vai os dois ficar entrando numa rota de conflito que vai acabar destruindo uma coisa que seria linda. Então, acho que a consciência, ela vai muito mais do que propriamente o ato de fazer ou não. E você que possa ter caído, você que às vezes não teve um acompanhamento, não teve alguém que aconselhou, que acompanhou, que esclareceu, ou que realmente não era nem cristão, começou a ir para a igreja e está vivendo esse momento, meu conselho é chegar próximo de pessoas que possam realmente te ajudar. Pessoas que oram, pessoas que entendam da palavra, que vão te aconselhar, vão caminhar com você. Não são os amigos do cotidiano, do dia a dia, que vai falar, pô, não, isso é normal. Não é normal. É verdade. E não vai fazer bem. Então, eu acho que você tem que se aproximar das pessoas foguete, como eu falei no começo, que vão te ajudar a decolar. Porque a Bíblia é clara, né? Como a Bruna mesmo disse. Aquele que confessar e deixar, alcança a misericórdia. A Bíblia é clara, ela é infalível. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Então, é aí que você consegue dar continuidade no projeto do casamento, que acho que esse é o fundamento principal de um relacionamento. Bem esclarecedor. E se perdoar, né? Porque às vezes a gente conhece casais cristãos que caíram e já tiveram arrependimento, tipo, diante de Deus, já oraram, já buscaram, mas mesmo assim não se perdoam. Que você possa se perdoar, porque se o Senhor te perdoou, se perdoe também. Porque aí qualquer coisa, já vi casais que qualquer coisa que acontece, fala aí, é porque eu pequei, não tá dando certo, é porque eu pequei. Ficam se martirizando. Isso é uma estratégia do inimigo mesmo, né? Para destruir. Então, que primeiramente tem o reconhecimento, como o pastor falou, a Bruna, e que, tipo assim, o cair é do homem. Levantar de Deus. Mas o levantar é do Senhor, não é? Então, se perdoem, né? Entre num consenso. Chega ao lado, como o pastor falou, de pessoas que não vão te julgar, porque às vezes tem muitas pessoas que apontam. Nossa. Principalmente acontece, né, Vitória, com filhas de pastores, assim, não é verdade? Gente, não quero virar assunto, não. Não é só você, mas líderes que estão na frente e tudo, né? Que... É mais difícil pra gente conseguir confiar em alguém e a pessoa não espalhar. Tem muito disso também, né? Tem que ter discernimento pra qual pessoa eu vou confiar pra contar isso. E que orando. Orando, jejuando, pedindo pro Senhor. Sai tomando banho frio. Com certeza. Tá bom, vamos pra nossa última pergunta agora pra fechar com chave de ouro. Queria conversar mais com vocês, tá muito gostoso, mas vamos ter que ser a última agora. É verdade. Vamos lá. Como ser um casal que faz a diferença fora e dentro da igreja? O que tem faltado nos casais de hoje que vocês têm percebido? Bem interessante essa pergunta. Vamos refletir aí. História agora, vai. A sua reflexão. A sua reflexão. Realmente é muito forte. É assim. Não, como ser uma... Não, gente, fala antes, né? Pra mim entrar no clima. Como ser um casal que faz a diferença fora e dentro da igreja e o que tem faltado nos casais. Eu acho que posso falar, Pedro? Lógico. Pra dar tempo de você pensar aí. Eu acho que é um resumo de tudo isso que a gente está falando e a vivência, né?
E acho que a resposta já está dentro da própria pergunta. Você ser Sim. realmente fora e Fora e dentro a dentro. mesma coisa. Sim. Eu acho que em qualquer lugar, você sendo a mesma coisa e dando o seu melhor dentro e fora de casa, seja onde for, você procurar ser melhor, acho que a gente como pessoa, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Sim. Como cristão, como funcionário de uma empresa, como certeza. dono de uma empresa, a gente tem que procurar ser melhor todos os dias. Verdade. E procurar ser melhor para a pessoa que está do seu lado todos os dias é o fator que vai fazer com que isso reverta para você mesmo, né? Servir melhor, acordar melhor. Ninguém é perfeito, todo mundo acorda de pá virada num dia e o outro vai, como está sendo bem tratado, vai saber desvirar essa pá. Então acho que Sim. é a dedicação, entender, ser verdadeiro acima de qualquer coisa. Para você gerar confiança, porque o relacionamento, acho que a base do relacionamento é a confiança, né? Com Sim. certeza. Então, você tendo a confiança do parceiro e de quem está ao seu lado, é o fator fundamental que vai fazer com que seja transparente dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa. Onde quer que esteja, né? E pegando o gancho do pastor Marcelo, é confiança e renúncia, né? Renúncia. Porque se nós somos vemos, a gente tem que basear o nosso relacionamento com o relacionamento nosso com o Senhor. Sim. Não é verdade? É como nós falamos aqui. Tem que ter renúncia, né? Tem que ter aquela, como que eu posso dizer? Aquela dedicação. E como eu já tinha, né, falado para as meninas aqui, elas gostaram até, né? Prega. Eu vou falar que, prego, aleluia. Eu vou falar da reflexão que o Senhor toca no meu coração, né? Sobre relacionamento. Que é como uma planta. Olha que lindo, né? A planta. Você, que nem eu já falei, que eu gosto muito de planta, tudo. E um dia o Senhor me trouxe assim, que a minha planta estava morrendo. Estava morrendo. E eu falei assim, Deus, eu não quero que ela morra, porque Jesus, ela é tão bonita, né? E ali eu comecei a buscar na internet como tratar a minha planta. Eu comecei a ver os adubos da minha planta. Eu comecei a ver, tem planta, gente, que nem a orquídea. Você tem que colocar 3 pedrinhas de gelo, uma vez por semana na orquídea, para ela. E de vez em quando, por água com arroz. Sabe aquela água que você lava o arroz? Você tem que regar ela para que ela possa... Então, eu comecei a buscar. Algo bem específico, né? Da orquídea. Da orquídea. Porque a orquídea nem toda mulher gosta de orquídea, né? E outros tipos. E aí eu comecei a ver a minha planta, que era... a planta é aquela... uma jiboia. Sabe aquelas... Acho linda. E ela tava morrendo. Aí eu falei, Deus, eu não quero que ela morra. E aí, fui buscar. E o Senhor me comparou ao relacionamento. Ao relacionamento. Que muitas vezes, o que nós temos que fazer? Perder tempo. Não é perder tempo. Eu não perdi tempo, porque eu amo aquela planta. Então, eu peguei um tempo de qualidade para ver do que ela gosta e o que ela deixa de gostar. Sim. E o relacionamento é a mesma coisa. Nós temos que... Por isso que é bom o namoro, o noivado, para que a gente conheça um ao outro. Para que a gente tenha tempos de qualidade para aquela pessoa. Porque não é simplesmente entrar no relacionamento, tal, e eu quero ser feliz. Porque muitos casais entram em relacionamento falando assim, eu quero ser feliz. Não é verdade? Tô triste solteiro. Tô triste solteiro e eu quero ser feliz. Não, você é renúncia. Você não tem que entrar... Alguém que me faça feliz. Isso, alguém que me faça feliz. Mas relacionamento não é renúncia? Então eu não tenho que entrar no relacionamento querendo ser feliz. Eu tenho que fazer a pessoa que está ao meu lado feliz. E vice-versa ele. Tem que entrar querendo me fazer feliz. Porque à medida que nós formos um fazendo feliz o outro, um pensando, vai ter a renúncia, que nem a chatice dele, eu vou aguentar. Não é verdade? Vamos lavar Meu roupa Deus. agora. A chatice Agora aí, dele, pastora, e ele, a mesma coisa, vai aguentar o meu mau humor. Porque quer me fazer feliz. Que nem... E a planta é a mesma coisa. Então, até o Senhor falou assim, ó, os casais novos,
a gente devia dar uma plantinha para cada um. Essa planta representa a sua esposa e essa planta para a esposa representa o seu marido. Sabe por quê? Porque você não vai poder deixar aquela planta morrer. Porque se você vê que aquela planta está morrendo, você fala assim, analisa o seu relacionamento. E como que será que eu estou agindo com meu esposo? Como será que o meu esposo... Aí, homem é muito descuidado. E até eu falei assim, nossa, vai ser uma pegadinha para homem, né? Porque às vezes eles são bem descuidados, né? Sim. E aí, não, peraí, a minha plantinha não pode morrer. Opa, a minha plantinha é minha esposa. Então, como eu tenho que regar? Como que eu tenho que cuidar da Bruna? O pastor Marcelo vai falar, peraí, ó. Puxa, ela não tá legal, vou fazer. E é vice-versa. A mesma coisa eu e meu esposo, né? Então, o relacionamento é isso. Para que você faça a diferença. É o cuidar um do outro. Que hoje em dia, que nem você perguntou, qual é a dica? Hoje em dia, as pessoas não estão se cuidando mais. Não estão se dando tempo de qualidade. Não estão trazendo... Porque, ó, tipo assim, eu tenho um sonho. A palavra de Deus diz que ande dois para quando um cair, o outro levantar. E em dois não é mais fácil? Sim. Eu tenho um sonho, que nem a gente, mulher, sonha muito. Eu chego no meu esposo, que é meu amigo, meu companheiro, meu cuidador, meu pastor. Nós, como cristãos, ainda o nosso marido é o nosso pastor, né? E aí eu chego nele. Nós dois junto com o Senhor, nós vamos conseguir realizar mais fácil. Porque o meu sonho vai ser o dele e o sonho dele vai ser o meu. Sim. Nós não vamos estar, porque casa dividida, ó, não prospera. Se eu estiver puxando para um lado e ele para o outro, e isso no namoro também. Sim. Se eu estiver com uma cabeça e ele estiver com outra, não vai dar certo. É interessante que em Mateus 7, né, no capítulo 2, diz assim, assim, em tudo faça ao outro o que você quer que faça com você. É isso aí, a gente tem que agir dessa maneira, né? A gente consegue. E com isso você vai ser, ó, vista assim e falar, nossa, olha aquele casal da hora, né? Bonitinho. Porque vem o cuidado. Porque, ó, tem zelo, tem amor, tem cuidado. Tem ali experiência, né? Então, é isso que eu falo, ó, cuide do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, principalmente, como uma flor. Compre, é bom a gente começar a cultivar flor dentro de casa. Porque Deus fala muito com a gente. E é interessante que as pessoas notam quando, tanto dentro de casa, como fora você é bem. As pessoas ficam olhando, as pessoas estão procurando casais que seja exemplo. Seja referência. Referência. Então, a pessoa, como você é bem dentro de casa, onde você for no seu trabalho, onde você estiver, você vai ser a luz do mundo. Um casamento bem sucedido é como a luz do mundo. Reflete a glória de Deus em nossas vidas, então nós podemos mostrar às pessoas como é ser um casal. E gente, não é perfeição, não. Porque ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. Ai, vai falar que não... Ai, porque... Não, briga. Vai dar conta. Fica de cara virado um com o outro. Acontece. Né? Acontece. Tipo assim, você me estressa, né? Aí Eu te amo. Aí. Não, mas por tudo isso que vocês falaram, a gente escolheu vocês porque vocês são casais que inspiram nossa juventude em geral. Porque a gente vê esse companheirismo de vocês, que vocês não são individualistas, vocês pensam no outro. A gente consegue perceber quando um casal faz algo para agradar o outro e quando só pensa em agradar a si mesmo. Então, vocês são um casal que inspiram muita gente. Nossa, gente. E estou feliz que vocês estão aqui hoje. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero só completar, reler a última pergunta. O que tem faltado nos casais de hoje? E como ser um casal que faz a diferença, fora e dentro da igreja. Fora e dentro da igreja. Aí, assim, essa ilustração, né, da Cléia foi incrível. Mas uma das coisas assim, mais importantes que nós temos que ter para viver tudo isso é que cada um individualmente tem o seu relacionamento com Deus. Então, assim, como que eu faço a diferença dentro e fora da igreja? Tem um relacionamento com Deus. Né? Não tem como eu falar de Deus, falar sobre Deus, testemunhar sobre o que Ele faz se eu não tenho
um relacionamento com ele. Uma Verdadeiro, não experiência, fingido, né? Relacionamento, é aquilo. Eu entro, fecho a porta do meu quarto e vou lá. Ele vai saber quem eu sou, eu vou me abrir para o Senhor. Então, esse relacionamento individual, todos nós temos que ter, e não só porque, me converti. É um relacionamento, E relacionamento com o marido, a gente não tem essa intimidade, né? Muita gente aqui não sabe o que o Marcelo sabe sobre mim e o que eu sei sobre ele, porque essa intimidade nós temos lá no nosso quarto. Então, com Deus, ela tem que ser ainda maior. Eu tenho esse relacionamento com Deus, eu me abro, eu me jogo lá no chão, falo tudo que eu sou e melhoro, né, com isso, busco melhorar. Automaticamente, não tem como eu não fazer isso com meu esposo, porque eu tô cheia dele, eu tô cheia de Deus. E aí, cheia de Deus, eu vou transmitir isso para minha família, eu vou transmitir isso para o meu esposo. E aí, no nosso casamento, vai transmitir isso para as pessoas ao redor, para os amigos. E assim vai disseminando, né, o bom testemunho, que é o relacionamento com Deus. Então é isso, acho que acabamos por aqui. Espero que vocês gostem, aproveitem esse vídeo, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, Amém. foi Tchau, legal, tchau. hein?